Qual o compromisso de Deus com você? Você já parou para pensar nisso? Mas antes eu quero te dar as boas-vindas a esse programa, a esse tempo de reflexão, para que nós possamos aprender mais daquilo que Deus tem para nós, aquilo que a palavra de Deus nos ensina nessa jornada onde a gente vai caminhando rumo ao alvo que é Cristo. Como diz a palavra de Deus, assim como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando nesse sentido, porque temos um modelo de excelência, que é Jesus. E nós vamos alcançar isso só lá na glória, a gente sabe, mas caminhamos firmes seguindo esse alvo. Muito bem-vindo, é uma alegria poder compartilhar com você sobre essa palavra. E eu refleti essa semana sobre isso. Qual que é o compromisso de Deus conosco? O que Deus promete para nós, para a nossa vida? Porque a gente fica, às vezes, colocando na boca de Deus coisas que Ele não disse e de repente isso nos faz passar por um caminho de muito sofrimento, porque são expectativas que são frustradas daquilo que não necessariamente foi dito como a gente entendeu ou de repente como nos ensinaram. Isso cria uma decepção e frustração, como eu disse. Quem sabe isso pode te levar até uma depressão espiritual. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero buscar muito discernimento e sabedoria de Deus, porque é um assunto muito delicado e de alguma forma até mesmo polêmico. Nunca se soube tanto sobre a mente humana como hoje. E cada vez que o tempo passa, se sabe mais, é claro, porque vai se somando descobertas, estudos, experimentos e tantas coisas. Isso nos ajuda muito no nosso dia a dia. É claro, você saber como você se comporta, como corrigir um mau hábito, como adquirir, mais do que corrigir um mau hábito, como adquirir novos hábitos, como se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Você já deve ter ouvido essa frase, seja o seu melhor a cada dia, melhore 10% a cada dia, coisas assim. E tá tudo certo, né? Aquilo que os coaches ensinam em relação a alcançar performance, tudo bem. Não estou falando nem um pouco contra isso, pelo contrário, eu gosto também de estudar essas vertentes. Mas a palavra de Deus tem um alvo para nós, um ideal para nós, que muitas vezes, para não falar sempre, ou essencialmente, confronta o nosso ideal natural de vida. E isso é bem polêmico e bem desafiador. Porque será que os seus sonhos, será que os seus planos são os sonhos de Deus para você? São os planos de Deus para você? Será que Deus tem compromisso em realizar os seus sonhos? Será que basta você mentalizar e colocar como objetivo algo que aquilo está em coerência com aquilo que Deus tem para você? Desafiador, polêmico, mas a gente precisa de entender, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. O fato é que a palavra de Deus diz que os planos de Deus ao nosso respeito são muito maiores e mais excelentes que os nossos. Se você acha que você tem bons planos para você, quem diria os planos de Deus sobre você, para você, são muito maiores, muito mais excelentes, muito mais perfeitos e te levam muito além do que você poderia pensar ou imaginar. A palavra de Deus é quem nos garante isso. E esses planos, sendo o melhor para nós, o que cabe a nós, de maneira sábia, é buscar de Deus o que Ele tem e não que Ele realize os nossos planos. Não estou dizendo que nós não devemos planejar, sonhar, buscar a direção de Deus, mas o nosso desafio é sonhar os sonhos de Deus, planejar os planos de Deus. Mas como que a gente faz isso? É um desafio. Exige intimidade, busca, tempo de oração, sensibilidade, buscar respostas em Deus e ter atenção para ouvir a voz dele, que muitas vezes não vem no meio da turbulência, ventos fortes e agitação. Às vezes vem no silêncio, no sopro, como uma brisa suave. Eu não sei como você tem conseguido no seu dia a dia ouvir a voz de Deus, mas o que eu sei é que Ele quer falar com você, assim como Ele fala comigo e fala com todos aqueles que o buscam, porque a palavra de Deus nos garante isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, se você tem sede para conhecer a vontade de Deus para você, uma certeza eu tenho. Você vai encontrar, porque é a Bíblia quem garante isso. E Deus é fiel para responder aquelas perguntas daqueles que o buscam. Não necessariamente a resposta que nós queremos ouvir,
mas com certeza, sem sombra de dúvidas, a melhor resposta que nós precisamos ouvir. Essa semana eu fui surpreendido com o desafio de um casal amigo, muito querido, que está passando por um grande momento de turbulência, em eminência aí de uma separação. Isso entristeceu muito o nosso coração. Eu não fiquei sabendo disso essa semana, mas essa semana esse assunto voltou. Isso de fato entristeceu muito. E é um casal que conhece a Deus, um casal que teve as suas experiências com Deus, um casal que se dispôs em servir a Deus por muitos anos da sua vida. Como que isso pode acontecer com alguém que tem referências de Deus? Como que isso acontece com pessoas boas? Porque a gente tem a expectativa de que coisas boas acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins deveriam acontecer coisas ruins. Não é isso que a Bíblia nos garante. Coisas boas acontecem com pessoas boas e ruins. E coisas ruins acontecem com pessoas boas e ruins. Porque a chuva e o sol nascem para justos e injustos. A questão é o nosso alicerce. Aonde está fundamentada a nossa casa? Sobre a rocha, que vai nos dar sustentação, sustentabilidade. Mas nós precisamos permanecer nessa rocha. Porque em algum momento das nossas vidas a gente pode de alguma forma nos distrair e focar às vezes em coisas que não necessariamente é aquilo que Deus nos pediu para fazer. Vou tentar ser mais claro. Às vezes a gente foca na religiosidade, no ritmo, na repetição, mas a gente perde um pouquinho a essência, aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Ele fala no fundo dos nossos corações. Alguém que frequenta a igreja todos os domingos ou vários dias da semana e é assíduo nas reuniões, não necessariamente é alguém que está aos pés da cruz, ouvindo a voz de Deus, buscando direção. Não estou dizendo que a gente não precisa fazer essas coisas, mas estar presente nas reuniões não nos garante um lugar na presença de Deus, um lugar nesse altar no nosso coração, porque é uma questão pessoal do nosso dia a dia. Lembra dos religiosos que faziam tudo conforme a lei, mas Jesus veio confrontá-los porque eles estavam distante do centro da vontade de Deus? Pensando nisso, essa semana eu estou lendo Gênesis, estou lendo na Bíblia em inglês para desenvolver novas habilidades, e eu estou aqui naquela parte onde Sara e Abraão foram confrontados com o plano de Deus, que demorou no tempo deles. Abraão já tinha 100 anos, Sara 90, quando chega essa palavra definitiva de que Sara seria mãe. Abraão, quando ouviu isso a primeira vez, riu, Sara também riu, e Deus os confronta. Olha só. Then the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh? Why did she say, 'Can an old woman like me have a baby? Is anything too hard for the Lord? I will return about this time next year, and Sarah will have a son." O que está dizendo aqui? O Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Por que ela falou, pode uma mulher velha como eu ter um bebê? Aí ele diz, algo é difícil demais para o Senhor? Em outra tradução vai dizer, algo impossível para Deus, para o Senhor? Eu vou retornar no próximo ano e Sara terá um filho. Aqui nós vemos uma situação onde Abraão e Sara tinham um grande desafio, de um grande sonho que não se realizava. Eles até tentaram dar um jeitinho com Ismael, acredito que você conhece essa história. Mas a questão é que eles duvidaram, mesmo assim eles obedeceram. E aí Abraão, por sua obediência, alcança essa promessa. Ele vai lá, Deus manda ele circuncidar os seus funcionários, sua família, todos os homens. Ele obedece nessa circuncisão e por isso ele alcança, né, essa graça, né, essa misericórdia de Deus, esse símbolo dessa aliança. E você sabe da história. Eles, através desse casal, todas as famílias da terra são abençoadas, inclusive eu e você, porque encontramos acesso a essa promessa que depois vem se revelar através de Cristo.
Mas eles passaram por momentos de tribulação. Claro que eles eram prósperos, Deus abençoava muito Abraão em tudo que ele fez. Tiveram momentos difíceis, momentos, né, de muito regozijo, com certeza. A vida não foi fácil, com certeza não. Abraão teve seus medos, lembra quando ele mentiu sobre quem Sara era, falando que ela era sua irmã, com medo de morrer, né, medo do rei matá-lo, e por isso depois ele trouxe um grande problema ali, quase o rei morre por conta disso, porque Deus fala que vai punir o rei se ele não devolvesse Sara para Abraão. E tem toda uma história aí, né? Tem também lá com Ló, os desafios de Abraão com Ló, e Abraão entrega tudo benevolentemente, né? Abrindo mão daquilo que era o melhor para evitar problema com a família. Tantas coisas que Abraão viveu. Mas o que eu quero colocar com você aqui agora é que Abraão teve um período até que isso acontecesse. Poxa, com 100 anos essa promessa vem se realizar. E nesse trecho aqui, né, é dito, haverá algo impossível para Deus? Logo que a gente pensa isso, nosso coração enche de fé. Mas olha só, é uma palavra de Deus sobre Abraão. Não é apenas um desejo de Abraão, um clamor para Deus. Deus, isso não é impossível, o Senhor faz, por favor. Não estou dizendo que Deus não responde orações, não estou dizendo que nós não podemos pedir nada para Deus. Não é isso. Mas olha só, o que Deus prometeu vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Não importa o tempo, não importa como, não importa quando, importa que vai acontecer. E nós precisamos ter fé nisso. A questão é que às vezes a gente se apega em questões que Deus não disse, mas que são desejos do nosso coração. Então, como saber se é desejo nosso ou desejo de Deus? É muito difícil discernir isso. É uma linha bem fina, bem tênue, né? Mas a gente precisa de ter uma atenção. Ontem eu estava revisitando o livro do Larry Crabb, que assim que eu vim para os Estados Unidos, logo no nosso período de mudança, eu estava terminando de ler o livro, então eu comecei a ler ele no Brasil, cheguei a fazer algumas lives citando trechos desse livro e terminei de ler ele aqui, assim que eu cheguei nos Estados Unidos. Então eu estava revisitando algumas coisas e eu até marquei um trecho aqui que eu achei legal para a gente compartilhar, que tem a ver com isso, né? O Larry Crabb fala assim: confusão não é sempre algo ruim. Aí ele vai desenvolver um raciocínio sobre isso. Mas aqui na página 29 do livro O Lugar Mais Seguro da Terra, ele diz assim: a decepção, presta bem atenção nisso, a decepção também é inevitável. Mais do que isso, é boa. Seguir a Cristo necessariamente nos leva a passar por períodos de decepção, pois o cristianismo refaz os nossos sonhos antes de cumpri-los. O processo é doloroso. Olha isso, avalia isso no seu coração. O cristianismo refaz os nossos sonhos antes de cumpri-los. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Os seus sonhos vão passar por um filtro, por um processo onde eles vão ser desconstruídos. Aquilo que era prioridade, aquilo que era importante, aquilo que tinha valor, vai ser colocado em xeque. Muitas coisas vão ser reposicionadas, ressignificadas e vão ser reinterpretadas para que volte a ser um sonho, mas agora um sonho de acordo com a vontade de Deus. O cristianismo refaz os nossos sonhos. E como ele mesmo diz, esse processo, apesar de ser fundamental, é doloroso. Lembra o que Tiago disse? Ele fala assim: amados, tem de bom ânimo passar por provação. É na provação que a gente é ensinado, moldado, que a gente cresce. Mas ninguém quer passar. Ninguém escolhe passar. Fala: ô Deus, tá tão bom aqui, manda uma aprovação aí, já tem tanto tempo, eu preciso de avançar, crescer, me desenvolver, manda uma aprovação. Quem quer receber essa oração? Quem faz essa oração? Raramente, eu não posso falar que ninguém, mas dificilmente a gente vai ouvir uma oração dessa. Pedido de oração na igreja. Alguém vai lá e coloca o papelzinho lá: ah, meu pedido de oração para esse ano é que eu tenha muita aprovação porque eu quero me desenvolver ministerialmente, quero ser uma bênção por onde eu passar. Pouco provável que você vai fazer essa oração. A nossa oração normalmente ela está ligada a bem-estar,
a desenvolvimento, a riqueza, a qualidade de vida, a saúde. Não é isso? Quando alguém faz aniversário, você chega para as pessoas e fala assim, que Deus te abençoe com um ano cheio de provações para que você cresça bastante esse ano. Se você fizer isso, a pessoa pode ficar com raiva de você se ela não tiver discernimento. Você normalmente fala assim, Deus te abençoe com prosperidade, saúde, longos anos de vida. E eu não estou falando que está errado desejar essas coisas. A Bíblia mesmo, né? Quando as pessoas saudavam os reis, longa vida aos reis, e abençoava e tal. A bênção faz parte, tá tudo certo. Eu só estou te dizendo o seguinte. A luta, o desafio, o problema faz parte. Colocar o sonho em xeque faz parte. Reavaliar os nossos sentimentos, os nossos desejos faz parte. E às vezes a gente tropeça nesse caminho. A gente tropeça porque a gente quer que Deus esteja do nosso lado sempre com coisas positivas. Ele está do nosso lado sempre. Ele não te abandona, ele não te deixa, ele não vai te largar na mão. Ele não vai te deixar solto pelo caminho. Pelo contrário, a palavra de Deus diz e nos ensina que ainda que os seus pais que te amam tanto, ainda que uma mãe que ama tanto um filho o abandone, ainda assim o Senhor não abandonaria. O Senhor não vai te abandonar, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. A dor que você, porventura, possa estar passando pode parecer grande demais, mas Deus não esqueceu. Ele está do seu lado, formando o seu caráter, te colocando no centro. Lembra o que aconteceu com José do Egito? Aquele José que foi vendido como escravo pelos irmãos. Olha, pensa que fase. Vendido como escravo. Todos os irmãos planejando matá-lo. Depois resolvem vendê-lo. E aí ele vai levado para uma terra distante, sem amigos, sem familiares, como escravo. E ainda assim lá ele dá o seu melhor ao ponto de que ele ganha uma posição de destaque. E aí a esposa de Potifar arma contra ele e por desejá-lo e coloca ele na prisão porque ele recusa desobedecer a Deus. E aí ele sofre na prisão. Lá na prisão, apesar de sofrer, ele se destaca por também ter excelência, por ser coerente, por ser luz, por esse caráter formado nele ali nos desafios. E ele ganha uma nova posição de destaque até que ele alcança, né, você deve conhecer essa história também, o lugar mais importante do reino depois de Faraó. É uma jornada longa e é uma jornada que termina com honra, mas nem sempre é assim. Às vezes a jornada termina com honra para Deus, com frutos que vão ser galardão, algo que você não vai receber aqui, mas que está tudo bem, que faz parte dessa plantação. O que Deus te promete? Deus te promete a melhor casa, o melhor carro, a melhor vida, filhos obedientes. É isso que Deus te promete? Não. Deus te promete que Ele vai estar com você o tempo todo, te dando força, sabedoria, direção, caminhando ao seu lado, te formando. E Ele tem planos de paz e esperança para você, planos muito maiores e melhores, mas não naquilo que nós colocamos como padrão. Nós queremos filhos obedientes? É claro, queremos filhos que vão ser como flechas, assim como a palavra diz, que acertam o alvo e cumprem o plano que Deus colocou na vida deles. Mas passa por um momento de ajuste, de um momento de lutas com esse processo de formação. Queremos ser prósperos? É claro, passa por um processo também de desenvolvimento intelectual, de abrir a mentalidade para negócios, recursos, para entender melhor sobre finanças, mas significa que não vamos passar momentos difíceis? Não, claro que não significa. Momentos difíceis podem vir e Deus vai nos dar sabedoria em todo o tempo. Pode ser que Deus tenha para você muita prosperidade, pode ser que você viva momentos de luta e, de repente, financeiramente mais justos, mas ainda assim uma vida abundante, porque isso é promessa de Deus. Abundância é nunca faltar. Abundância é ainda que você não tenha, você tem acesso. Eu vi uma frase do Luciano Subirá que eu achei muito legal no livro, eu até postei ela assim que eu vi, porque fez muito sentido para mim, para aquilo que eu tenho vivido hoje. E diz assim, algumas coisas, é uma frase do Luciano, né? Isso não é versículo. Algumas coisas só são experimentadas por milionários
e missionários. E é verdade. Quando eu li isso, fez tanto sentido porque eu, hoje, me entendendo na condição de missionário, tenho experimentado de banquetes de milionários. Comido na mesa com milionários. Andado em carros com milionários. Em carros que eu nunca imaginei. McLaren, Ferrari, coisas que são para poucos. Que no Brasil a gente às vezes nunca nem viu. Mas não é isso que move o meu coração. Não que eu tenha resistência contra isso. Não acho que é certo ou errado. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não que eu não possa ter ou possa ter. Não é sobre isso. O que eu estou te dizendo é que algumas coisas Deus tem e Ele pode te fazer experimentar porque Ele não tem dificuldade com isso. Dele é o ouro, dele é a prata. Ele pode te levar aonde Ele quiser. Até as experiências que Ele quiser. Mas o seu coração precisa estar no lugar certo. Eu quero prosperar? É claro que eu quero prosperar. Eu quero ter recursos para fazer aquilo que meu coração deseja? É claro. Mas mais que isso, eu quero que meu coração esteja no centro da vontade de Deus. Porque eu tive que abrir mão de muitas coisas para estar aqui. Eu tive que abrir mão do meu conforto. Eu tive que abrir mão do nosso momento mais próspero, vamos dizer assim, que nós estávamos vivendo no Brasil. Próspero no sentido variado. Como família, como ministério, como o ambiente onde a gente estava, com os amigos que a gente tinha, no lugar onde a gente morava. Tudo estava muito bom. E Deus falou assim, vamos bagunçar isso aí? Vamos mexer um pouquinho? E Ele mexeu bastante. E me levou a momentos difíceis, de muitas lutas. Momentos até de choro. Naquele momento onde você se lembra daquele versículo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e o caráter vai sendo moldado, aperfeiçoado. A fé vai sendo aumentada, alargada. Quantas experiências eu tive com Deus aqui já, porque eu me dispus a viver algo fora do meu controle. Algo que Deus estava soprando. Eu não sei aonde Ele vai me levar. Eu não sei como que eu vou estar gravando um vídeo daqui um tempo, daqui um ano, quem sabe como que vai ser. Mas a minha oração é que o meu coração permaneça no centro da vontade de Deus, com foco naquilo que Ele tem para mim e através de mim. Às vezes a gente se confunde, como eu disse, achando que o que Deus tem para nós é apenas as coisas boas. Mas eu quero lembrar com você o que Paulo nos ensinou. Sabe quem foi Paulo? Lembra do Paulo? Aquele que escreveu maioria do Novo Testamento, que Deus usou tremendamente para espalhar esse evangelho. Alguém que marcou não só uma geração, mas todas as gerações que vieram após ele. Um homem usado por Deus, de revelação, de discernimento, de poder e ousadia. Olha só o que ele escreve lá em 2 Timóteo, quando ele já estava preso, no fim dos seus dias. No versículo 2 do capítulo 4 de Timóteo, ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Olha que perigoso isso. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. E aí, no versículo 6, é algo muito profundo que provavelmente você já deve ter escutado também. Onde Paulo já começa a discernir que o seu tempo está terminando. Ele fala assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ele sabe que ele vai morrer. E ele não vai morrer como todos nós desejamos. Aquela morte na cama, dormindo em paz, como um passarinho. Né? Tem uma piada que fala: morreu como um passarinho. Como que foi? Estava dormindo de repente. Não, foi pedrada na cabeça. Não sei se você já ouviu isso. Mas não é disso que eu estou falando. Morrer como um passarinho, como se dizia, né? Tipo assim, dormiu e simplesmente não acordou. Uma morte leve, suave, sem dor, sem sofrimento. Quem aqui não quer uma morte assim?
porque a morte é uma certeza que todos nós temos, um dia vai acontecer. Nós não queremos morrer sofrendo, não queremos morrer doente no leito de uma cama, não queremos morrer com algo que nos cause dor, como, por exemplo, sendo queimado ou, de repente, um afogamento, algo que seja tenso. Ninguém quer, a gente tem medo do sofrimento. Mas Paulo sabia, e a morte dele seria uma execução. Paulo, o cara que foi um dos maiores responsáveis pela expansão do Evangelho, sendo executado. Jesus foi executado. Pedro e tantos outros apóstolos executados. E será que a gente ainda continua com a ilusão de que nós não teremos desafios na nossa vida? De que se é desafio não é de Deus? E o que Deus tem para nós é só prosperidade? Eu não estou dizendo que não pode ser. Mas eu estou te dizendo que a vontade de Deus é soberana. E a nossa alegria, persistência, a nossa fé não pode depender da nossa expectativa naquilo que a gente queria que Deus fizesse ou não. É sobre isso. E aí Paulo fala assim, no versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ainda na Bíblia, tem um versículo que fala que se a nossa esperança é só nessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a gente não vai viver os prazeres do pecado sabendo que aquilo corrompe, e isso nos traz peso e acusação. Mas a gente também não vai experimentar aquilo que há de vir, que é o melhor para nós que Deus está preparando. Jesus falou, na casa de meu Pai há muitas moradas, estou preparando um lugar para vocês. Nossa vida não se resume aqui, isso precisa de ser claro. É claro que o reino de Deus começa aqui. Nós queremos já viver esse reino, espalhar essa mensagem desse reino. E nós cremos que Deus cura, que Deus liberta, que Deus tem coisas boas para os seus filhos. Não estou dizendo que não podemos orar por coisas boas, querendo que Deus nos ajude a vencer os desafios. Mas estou querendo te dizer que às vezes a gente vai ver uma situação que a gente vai questionar Deus e falar assim, Deus, como? Por que isso está acontecendo comigo? Será que eu mereço? Ou o que eu fiz de errado? E não é sobre merecer ou fiz de errado. Às vezes sim. A gente tem que refletir e ver se a gente tem que corrigir alguma conduta para que a gente não colha coisas que a gente não quer colher. Por exemplo, quem planta mentira vai colher mentira. Quem planta falsidade vai colher falsidade, vazio. Mas às vezes você está plantando direitinho, fazendo tudo certo. E ainda assim você fala, Deus, e agora? E sabe o que eu quero te dizer? A sua alegria precisa ser suficiente no Senhor. Entendendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. As suas lutas podem ser grandes, mas a sua vitória é maior. E a vitória não necessariamente é o resultado que você espera. Não que você não possa pedir esse resultado, clamar para Deus sobre isso, abrir o seu coração diante disso, mas o seu coração não deve estar no resultado que você espera, em sim na vontade do seu Pai, que te chamou. E na plena consciência de que Ele tem o melhor para você. Lembra o que Jesus disse? Ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça a sua vontade. E Ele passou pela cruz. Ele se sujeitou. E a gente sabe o resultado disso hoje. Jesus ressuscitou e a nossa fé é baseada nesse momento. Se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé era vã. Mas nós cremos e vivemos com esse princípio, sabendo que aquilo que Deus tem para nós é muito maior e mais excelente. Então, sim, apresente seus pedidos de oração, faça o que você quiser, faça campanhas, ore, coloque diante de Deus, mas sempre na consciência de que a vontade de Deus é soberana e existe uma alegria que excede, uma paz que excede todo o entendimento que está sobre você. O que é paz que excede todo entendimento? Você já parou para avaliar essa frase, esse versículo? A paz que excede todo entendimento é uma paz que, ainda que todas as circunstâncias apontem para que você se desespere, você consegue ter paz, porque você sabe
que Deus está no controle e Ele está te conduzindo. E a sua alegria não depende do que você está vivendo, mas depende da sua salvação em Cristo, naquele que te amou e cuida de você, ainda que você se veja em situações difíceis. Deus cuida de você, Ele tem o melhor para você, Ele te ama, mas esse melhor não significa que é o seu conceito de melhor, mas é o melhor que Ele sabe que você precisa. Tudo aquilo que Deus quer imprimir em nós é para nos levar à estatura de Cristo. Tudo aquilo que Deus nos permite viver, todos os desafios, todas as vitórias, é para nos aproximar do centro da sua vontade cada vez mais, para que em nós seja moldado o caráter de Cristo. E não tenha dúvida disso. Não duvide desse amor, não duvide desse cuidado. Que a sua alegria não seja com base em circunstâncias, com base naquilo que você não consegue ver, mas seja em Cristo, o consumador da sua fé. Porque eu tenho uma notícia que pode ser difícil, mas nem sempre o casamento vai ser restaurado. Nem sempre a cura vai chegar como a gente espera, como cura da enfermidade. Nem sempre a gente vai conseguir alcançar os resultados financeiros que a gente espera e de repente aquela empresa vai ser poupada. Nem sempre. Mas sempre aquilo que Deus está fazendo em você é para te aproximar do centro da vontade dele. Como? Tem hora que a gente não entende. Pergunta para Deus. Eu não tenho todas as respostas. Tem coisa que só Ele vai te responder. Mas você precisa confiar e depositar nos pés dele as suas expectativas e encontrar alegria suficiente em Cristo, na sua salvação, na beleza desse ato que Cristo fez por nós em amor, entregando a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Antes apenas criaturas, mas depois do sacrifício de Cristo, filhos. Você é filho ou filha amada de Deus. E Ele tem algo para fazer em você e através de você. Sujeite-se a isso com alegria. Busque entender cada vez mais a vontade de Deus para você. E você vai perceber que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Deus te abençoe. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me lleva